tarde, este é o programa Eclésia com o essencial da atualidade informativa da Igreja Católica. Adorar a Deus em espírito e verdade, adoração como acolhimento e compromisso. Foi esta a temática que marcou o arranque de um conjunto de simpósios organizados pelo Santuário de Fátima, que espera levar estes debates até Roma e até aos Estados Unidos. Integrar conteúdos teológicos da mensagem de Fátima, bem como as expressões da sua espiritualidade, são os objetivos a seguir no itinerário temático preparado no contexto das comemorações do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. O primeiro simpósio, de caráter teológico-pastoral, decorreu no passado fim de semana com a temática Adorar a Deus em espírito e em verdade. No subtítulo eram referenciadas duas perspectivas da adoração, acolhimento e compromisso. Viu-se no Congresso que foi mais fácil e acentuou-se muito mais esta dimensão de acolhimento e que faltou muito mais a dimensão de compromisso. Ela esteve presente algumas vezes, teve menos intervenções, também porque algumas não foram possíveis por questões de programação. Mas penso que sim, que este simpósio nos foi conduzindo um pouco pelos objetivos delineados e sobretudo esta reafirmação, o aprofundar e o concretizar de uma centralidade de Deus que é preciso ser reafirmada. Os simpósios anuais que o Santuário propõe têm ainda como objetivo projetar 2 congressos fora de Fátima, um em Roma, outro nos Estados Unidos. Projetos que estão a ser ainda idealizados, mas que demonstram que a mensagem de Fátima atravessa fronteiras e é muito mais que uma devoção. Fátima é um desafio e desmente aqueles que pensam que o cristianismo é uma coisa de devoção para algumas mulheres que não têm mais nada que fazer, porque concretiza, por outro lado, a seriedade dos afetos que são dedicados pelo crente à fé e faz compreender que são afetos dignos de um homem e de uma mulher que pensam e refletem e procuram o sentido na relação com os seus semelhantes. Na sessão de encerramento, o reitor do Santuário de Fátima revelou o tema do próximo ano. No próximo ano pastoral, o acontecimento de referência de Fátima é a primeira aparição de Nossa Senhora, em maio de 1917. A frase inspiradora e o tema do ano é a pergunta de Nossa Senhora aos videntes: quereis oferecer-vos a Deus? O núcleo teológico identificado é Deus Salvador. A atitude crente a propor é a entrega de si. Este é o contexto e o horizonte do próximo simpósio. 420 pessoas participaram em Fátima naquele que foi o primeiro de um conjunto de simpósios que vão decorrer até 2017, ano do centenário das aparições. História, literatura, cinema, arquitetura e ciências humanas juntos no elogio da fraternidade, tema central da 7ª Jornada da Pastoral da Cultura, que decorreu em Fátima. A trilogia iniciada em 2009 com a liberdade, prosseguindo no ano seguinte com a igualdade, fechou este ano o ciclo com a temática fraternidade. 3 eixos que emergiam da Revolução Francesa em 1789 e que serviram de proposta de reflexão para a Pastoral da Cultura. A liberdade, com certeza, mas a liberdade é apenas uma questão de Código Civil e, portanto, eu ser declarado livre em termos de oportunidades ou de Constituição da República e de participação política não chega, é um sentimento interior, porque eu posso ter, assim, idealmente, teoricamente, formalmente, muita liberdade, mas na prática nem sequer a conseguir realizar, porque me sinto limitado por muitas razões. A mesma coisa se diga em relação à igualdade. Também podem dizer somos todos iguais, como cidadãos, mesmos direitos, mesmas obrigações. Mas realmente somos. A fraternidade talvez ainda seja mais complexo, porque isso tem a ver depois com a própria convicção, com o sentimento íntimo. E essa é que não se legisla de todo. Na conferência inaugural da 7ª Jornada da Pastoral da Cultura, o historiador José Matoso afirmou que a sabedoria propõe a fraternidade. E se algum progresso houve, foi à custa da mesma. A verdadeira sabedoria, se não é apenas prudência e cálculo, a sabedoria propõe sempre qualquer coisa que é importante para o homem, e o homem, o indivíduo não é um homem completo. O homem tem que se sentir e ser membro da humanidade inteira.
de restaurar a humanidade e é através da sabedoria que ele aprende a restaurar a humanidade. José Matoso acrescentou que, com um novo olhar sobre o mundo, seremos capazes de ver o que já existe na humanidade. Humanidade essa que não é feita apenas de instintos, segundo afirmou a escritora Lídia Jorge, durante a sua intervenção, onde se questionou não só sobre o que a cultura sabe sobre a fraternidade, mas o que sabe a cultura sobre a humanidade. Ela não é feita apenas por os instintos fratricidas, como muitas vezes se pensa. Quer dizer, a cultura sabe sobre a humanidade que ela é capaz de renascer, que é capaz do impulso também daquilo que nós chamamos bondade, e que é uma palavra que, de alguma forma, foi praticamente banida do nosso vocabulário. A cultura sabe isso, sabe que nós somos feitos de oposições extraordinárias, mas que nessas oposições o instinto de sobrevivência passa por salvar-nos a nós e imperativamente salvar-nos os outros. Do mundo da literatura, passando pela história, chegamos ao debate que deu o nome ao encontro, o elogio da fraternidade. Para o reitor da Universidade Católica Portuguesa, não é fácil fazer o elogio da fraternidade. Vivemos numa sociedade onde muita gente vive só e abandonada. Falar de fraternidade a esta gente é difícil. E apesar de tudo, a fraternidade continua a ter uma força, uma capacidade mobilizadora, a ponto de ser capaz de arrostar com todas as contrariedades, mobilizar pessoas. Braga da Cruz revelou ainda ao programa Eclésia que assistimos à incapacidade do Estado em responder às exigências da fraternidade, apelando por isso à solidariedade da sociedade civil. Eu admito que a crise que estamos a viver vai ser um fator de mobilização para a solidariedade, porque há muita gente que vai sofrer as consequências da crise, muitas já estão a sofrer, e é fundamental que o sentimento de solidariedade e de fraternidade seja acentuado e praticado em Portugal. O presidente da Central Sindical CGTP fez a distinção entre os conceitos de fraternidade e solidariedade, com um olhar a partir da evolução do mundo do trabalho e do sindicalismo. Segundo o Manuel Carvalho da Silva, a mudança dos comportamentos é mais lenta do que parece e a crise do Estado Social é um facto que é necessário repensar. Nós não podemos deixar fragilizar o Estado Social. Nós temos que ter presente que os direitos que hoje temos, o direito à saúde, o direito à segurança social, o direito à educação, são direitos que estão universalizados, ou seja, por princípio, e esse é um grande avanço na sociedade portuguesa, não era assim na minha juventude, felizmente é, nós assumimos o compromisso coletivo nesta sociedade de propiciar que todas as portuguesas, todos os portugueses jovens, crianças, têm acesso a estes direitos ao longo da sua vida. Esta dimensão universal e solidária não pode ter recuo. Um encontro organizado pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, que no final incluiu a entrega do Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes ao compositor Eurico Carrapatoso. Tantas vezes plasmada na minha obra. O Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, em parceria com a Rádio Renascença, distinguiu o compositor português Eurico Carrapatoso. Foi na 7ª atribuição do Prémio da Cultura Árvore da Vida Padre Manuel Antunes. É sempre muito gratificante para nós que inventamos, que criamos e que temos esta profissão de compor, sentir que alguém que transita connosco neste mundo se sente tocado pela mensagem e, principalmente neste caso concreto, e dado o contexto e dadas as circunstâncias, pela dimensão do insondável e pela dimensão espiritual que a minha música, pelo menos, desejo que deva ter e tento sempre que tenha. Uma distinção que, segundo o compositor, consagra a dimensão do insondável que sempre desenvolveu nas suas composições. O mundo em que vivemos está extremamente laicizado e quando sentimos uma mensagem que escapa um pouco a este aspecto prevalecente da laicização dos costumes, natural, é possível que nos sintamos tocados e penso que é por esse lado, por esse flanco,
que há um público relativamente fiel que me escuta e que ouve aquilo que eu tenho para dizer. Portanto, mais uma vez, uma dimensão de espiritualidade que eu tento sempre inocular na minha música e que, de certa forma, contrasta num mundo que está mais preocupado com o material do que com o espiritual. Naquela que foi a 7ª atribuição do Prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes, alguns membros do júri destacaram a música erudita de Eurico Carrapatoso, fazendo de si um dos grandes compositores contemporâneos. Eurico Carrapatoso é um exemplo muito claro de como a música, e a música erudita até, pode e deve progredir neste chão que é nosso, com a inspiração portuguesa também, portanto com os temas que a tradição musical portuguesa transportou, e Eurico Carrapatoso faz isso muito bem, portanto liga muito bem a tradição musical autóctone, de Trás-os-Montes, que é a terra dele, até ao sul, e depois com o tratamento erudito destes mesmos temas, o que é próprio da música que ele cultiva. Eurico Carrapatoso é um dos grandes compositores contemporâneos, tem já uma obra vasta, segura. Eu sublinharia 2 aspectos que para mim são muito interessantes. Um é a atenção que na obra de Eurico Carrapatoso se dá ao cancioneiro tradicional português. Muitas vezes aquelas canções populares ligadas ao trabalho, aos vários ciclos da vida, são recuperadas e retrabalhadas pelo compositor num diálogo interessantíssimo entre o antigo e o contemporâneo, entre o popular e o erudito. Além disso, na obra de Eurico Carrapatoso, há a preocupação de abrigar no seu seio a palavra de alguns dos mais importantes poetas, desde Camões a Sofia de Melo Brunner Andersen. Na obra de Eurico Carrapatoso, nós temos uma relação muito íntima entre a grafia musical e a escrita poética. Eurico Carrapatoso tem desenvolvido a sua atividade no ensino e a sua música tem sido executada, editada e difundida além fronteiras. Um dia de descontração e de descompressão é assim que os sacerdotes do Algarve caracterizam o Dia Diocesano do Clero, uma iniciativa que reúne todos os sacerdotes da Diocese e promove, acima de tudo, uma relação de fraternidade que caracteriza o sacerdócio. A segunda-feira é, por natureza, o dia de folga do sacerdote, mas esta foi diferente para o clero do Algarve. Todos a bordo para um dia que é quase de férias para estes homens que, no dia-a-dia, vivem mergulhados noutros mares. É, de facto, um dia muito agradável para todos nós. Mas quase como um dia de férias. É um dia de férias, estreitamos a comunhão entre nós e, portanto, isto é digamos, uma lufada também de oxigênio, não é verdade? E neste terminar também do ano pastoral, também tem a sua relevância, porque, de certo modo, culmina portanto, uma ação pastoral em que todos estamos envolvidos e todos nos encontramos, uma oportunidade também para falarmos das nossas experiências, portanto, de tudo aquilo que aconteceu e também falar daquilo que, enfim, temos em vista em ordem à continuidade. É um dia em que não estamos preocupados a debater qualquer tema, nem com um programa muito rígido. É um dia em que podemos descomprimir e em que aquilo que fala mais alto, a partir da Eucaristia celebrada, é naturalmente a nossa comunhão e unidade fraterna. Nós encontramos os que fomos colegas na escola e no seminário, e também todos aqueles que nos antecederam e alguns até que nos anteciparam em muito. E então é um convívio muito saudável e salutar entre as diferentes gerações, porque temos aqui diferenças mais ou menos de 50 anos. Este passeio até à ilha de Tavira foi também uma oportunidade de comunhão com o clero e o seu bispo emérito, Dom Manuel Madureira Dias, que assinalou 23 anos de ordenação episcopal. Faço parte desta terra, faço parte desta diocese, faço parte desta igreja. É um carinho especial e um motivo de reconstituição da história celebrar hoje os 23 anos de bispo Dom Manuel Madureira.
e, portanto, é uma alegria também estarmos todos juntos neste dia. Foi no Episcopado de Dom Manuel Madureira Dias que a ideia deste dia surgiu. Entre a partilha de experiências, este é também o momento para falar daquilo que nunca se fala. Falamos das praias, falamos das paisagens, falamos da comida, falamos das sardinhas. Portanto, é sobretudo um clima outro que não tem nada, que não tem a ver com o nosso cotidiano de programação, de análise, de celebrações, de vivência sacramental, de estratégias de ação pastoral. Portanto, é outra coisa. Nós somos um clero relativamente pequeno, um presbitério pequeno, somos 102, 103, conhecemos todos muito bem. Os bispos que por aqui têm passado têm ajudado a constituir um sentir de corpo entre nós. E é fácil o convívio, porque somos poucos, porque nos conhecemos bem, entre várias gerações, jovens, os da meia idade, como no meu caso, faço 23 anos este ano, os que fazem 25, ou os que fazem 50 anos, portanto é um clero tranquilo. Uma tranquilidade que permitirá enfrentar com outra disposição momentos mais difíceis que se colocam todos os dias. Isso causa assim uma descontração e uma descompressão que são muito benéficas depois até para iniciativas que exigem mais empenho e até que se pode verificar assim alguma diversidade de opinião, sobretudo na aplicação pastoral, não é? Nas divergências pastorais, que há sempre. Mas não se queixava muito, não? É um convívio muito próximo, porque é um convívio familiar e é muito... eu gosto muito de ver brincadeiras mesmo dos mais idosos com os padres mais jovens, sei lá, daquelas que acontecem... Os finalistas com os caloiros, é isso? Pois, não os finalistas, não, já os veteranos com os caloiros. Isso é sempre sinal daquela boa disposição, daquela empatia que é tão importante e é tão bom cultivar. Este ano o passeio foi à Ilha de Tavira e, mesmo sem um mergulho no mar, esta foi uma oportunidade para todos conhecerem melhor a terra que servem. Este ano estamos aqui na Ilha de Tavira. Eu, não sendo algarvio, já estive aqui e fiquei muito admirado em ver padres algarvios que nunca tinham vindo aqui. Portanto, está a ver, cada um vê-se, cada um está lá no seu ambiente, no seu meio, e mesmo quando tira um dia de repouso ou descanso, não tem a oportunidade, ou nunca lhe surgiu a oportunidade de visitar esta ilha que é tão característica, particularmente tão procurada no verão. Sabe bem o descanso para enfrentar os meses de verão, que são particularmente trabalhosos para estes sacerdotes, já habituados ao movimento de turistas nas suas paróquias. O Algarve continua a ser a grande atração turística do nosso país, quase duplicando nesta altura a sua população. Este encontro do clero algarvio foi uma oportunidade para homenagear Dom Manuel Madureira Dias. O antigo bispo do Algarve assinala este ano 50 anos de ordenação sacerdotal. Dom Manuel Madureira Dias é um homem do Douro Litoral. Nasceu em Tarouquela, no concelho de Sinfãs, mas é no sul do país que tem passado a maior parte da sua vida. Aos 13 anos decidiu que ia entrar para o seminário. Os pais foram os últimos a saber. A história da minha vocação é curiosa nesse aspecto, porque eu decidi entrar no seminário sem dizer nada aos meus pais. E tinha 13 anos de idade. Não digam que as pessoas não têm liberdade. E, de facto, com 13 anos eu combinei vir para o seminário com um seminarista que andava aqui em Évora e que se ordenou nesse ano exatamente em que eu vim para o seminário. Dom Manuel era uma criança que nunca tinha saído da sua aldeia. 400 quilómetros separavam-no agora de seus pais. Ainda se lembra da viagem que o trouxe até Vila Viçosa. Lembra-se dessa viagem? Oh, se lembro. Então como é que foi? Saí só às 6 da manhã de um dia, cheguei às 2 da madrugada do dia seguinte a Vila Viçosa. A evolução da vocação nem sempre foi fácil e várias vezes surgiram dúvidas e interrogações que o acompanharam até à etapa final. Já muito perto do fim do curso, um ano antes da ordenação, lembro-me perfeitamente que entrei num nervosismo e numa hesitação grande relativamente exatamente
às dúvidas que se me apresentavam, se eu seria capaz ou não seria capaz de levar por diante os compromissos que assumi. É ordenado em 1961 e é enviado para aprofundar os estudos de teologia em Roma. Acompanha os trabalhos do Concílio Vaticano II e regressa em 1964 para se dedicar ao ensino. Foi professor e diretor do Instituto Superior de Teologia de Évora e vigário pastoral da Diocese. Só em 1970 é que é enviado para uma paróquia. Esteve em Elvas 8 anos e foi aí que construiu as grandes amizades. As amizades mais sólidas da minha vida estão em Elvas. Porquê? Porque a vida paroquial permite um entrosamento e uma proximidade que nenhuma outra vida permite. Apesar da paixão pela vida paroquial, a Igreja tinha outra missão para o então Padre Manuel. Em 1988 foi ordenado Bispo do Algarve, missão que exerceu até 2004, altura em que, por motivos de saúde, resignou ao cargo. Hoje, com 75 anos, Dom Manuel afirma que já tem um coração alentejano. Foi em Évora que decidiu residir e é a partir desta cidade que continua a dar o seu contributo à Igreja. É tudo por hoje. Estamos de regresso amanhã. Até lá, não deixe de nos acompanhar em agência.eclésia.pt, o sítio multimédia na internet que reúne Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Agência de Informação. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.